Boa tarde, igreja, paz e graça, chuva maravilhosa, graças a Deus por isso, por esse clima fresquinho. Capítulo 8 de Romanos, já falamos no capítulo 6 e 7 bastante sobre a lei, da impotência da lei, tanto para justificar como para nos santificar. E apontamos agora, nós falamos no último vídeo, que iríamos apontar hoje um novo caminho, o caminho que nos liberta do legalismo, é o caminho do Espírito. Portanto, do versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo fala da libertação que há no Espírito Santo. Ele começa dizendo, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, ou seja, diante do que ele falou, que estamos mortos para o pecado. Cristo pagou. Problema resolvido. Então, não há condenação mais. Né? No direito, nós usamos o termo bis in idem, para dizer que alguém não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo ato ilícito, pelo mesmo crime. Se tudo já foi pago em Cristo, não há que se fala mais em condenação. É o que ele vai falar aqui no versículo 2 e 3. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Nós já falamos, aquela lei escrita. Aquela lei é a lei do pecado e da morte, porque ela tem padrões altíssimos, ela é santa, ela é boa, e nós não conseguimos atingir, nós pecamos, caímos e morremos. O resultado do pecado é a morte. Então, essa lei Cristo, a lei do Espírito, nos livrou dessa lei do pecado e da morte. E o que é a lei do Espírito? É a lei do Evangelho, a lei da graça, a lei da regeneração através do Espírito Santo. Versículo 3, ele vai dizendo, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, Deus o fez, enviando o seu Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta de pecado, e assim condenou o pecado na carne. Tudo que eu já falei aqui, aquilo que estava enfermo, por causa da lei, aquilo que estava enfraquecido por causa da carne, do pecado, aquilo que não era possível fazer, Cristo fez, não era possível alcançar a justificação. Por quê? Por causa do pecado, e a lei veio e nos condenou. Então, por causa disso, Deus enviou o seu Filho à semelhança de homem, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, condenou o pecado no corpo de Jesus Cristo. É por isso que não há mais que se falar em condenação, que agora nós não estamos mais debaixo do pecado, estamos debaixo da graça de Deus. O que ocorreu em nós foi uma renovação do Espírito Santo. A lei agora é a lei do Espírito. Nós estamos debaixo da lei do Espírito. O que é essa lei do Espírito? Ezequiel 36, 26 e Jeremias 31, 3, aqueles profetas prometeram o quê? Que Deus daria um coração novo. Tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração novo. E escreveria as suas leis em nosso coração. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Portanto, era totalmente impossível sermos justificados pela lei, ser justificados pelos nossos esforços próprios. E por isso, Deus prometeu aos profetas que nos daria um coração novo. Esse coração novo veio pela pregação do Evangelho, pela graça de Deus, nos dando salvação e nos possibilitando da santificação. Só o Espírito Santo de Deus no coração do homem é capaz de produzir nele a santificação. Veja o versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ou seja, as justas exigências da lei foram satisfeitas em nós. Foi satisfeita como? Através de Cristo. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, agora as exigências da lei vão ser satisfeitas em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque agora o que nós vamos fazer agora, nós não vamos fazer algo para agradar a Deus, para ser justificado. Nós vamos cumprir as exigências da lei, porque já somos justificados. É uma questão agora de gratidão a Deus. A lei é a lei do Espírito Santo, é a lei de um coração novo, é a lei do coração regenerado. Eu vou contar aqui uma historinha só para encerrar
né? Só para encerrar, uma mulher era casada com o marido, ele tinha umas leis rígidas, ela tinha que cumprir tudo aquilo, era um tormento a vida dela. Esse marido morreu, ela ficou livre para casar com outro. Lembra que o apóstolo Paulo falou, né, que o marido morrendo, a mulher está livre para casar com outro. Ele está comparando essa relação nossa com a lei. A lei morreu, nós casamos com outro, casamos com Cristo, então aquela mulher casou com outro. Aquele outro marido era só flores, só amor, era uma vida maravilhosa. E ela um dia foi mexer lá nos trem velho dela, ela achou um papel que estava a lei que o marido impôs a ela, uma lei dura, uma lei terrível. Ela começou a ler aquela lei. Ela descobriu o quê? Que ela estava fazendo para esse novo marido tudo que ela fazia para o velho marido. Só que as motivações agora são novas motivações. É o que acontece conosco hoje. Nós somos justificados, fomos libertos da lei para cumprir a lei, mas sobre uma nova motivação, a motivação do amor, a motivação de um coração regenerado, de um coração que quer agradar a Deus. Portanto, pela obediência da lei, nós jamais seremos justificados, jamais. Mas o fruto da justificação é a santificação, é a obediência à lei. Que todos tenham um dia abençoado.